Olá, boa noite. Hoje é dia 12 de abril de 2021, são 18 horas e 7 minutos na capital federal do Brasil, e a gente vem para mais uma das nossas tradições, reuniões técnicas da nossa Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil. E como diz a tradição, eu vou pedir para o nosso presidente, doutor Acácio Alves Souza Lima Filho, para palavras iniciais. Doutor Acácio, com você a palavra. Obrigado, Henry. Boa tarde a todos. Boa tarde, doutora Dilson. Boa tarde, um prazer tê-lo aqui conosco. Eu só queria lembrar, Henry, que nós recebemos um convite hoje da doutora Soraya para uma homenagem ao doutor Rubens Belfort, na próxima quarta-feira, dia 14, às 12h30. A Universidade Federal de São Paulo vai prestar uma homenagem ao doutor Rubens. E nós estamos convidados. É isso. Tá ótimo, então. Vou passar a palavra aqui para o nosso presidente emérito, o professor Lauro Domingos Moreto. Professor Lauro. Olá, boa noite a todos, boa tarde, boa noite. Nós estamos nos finalmente aí do dia, não sei se é boa tarde ou se é boa noite, mas estamos na virada. Mas é um grande prazer novamente participar do nosso evento. E hoje nós temos o Kleber, nosso que tem o prenome de Adilson, mas a gente chama ele de Kleber, é um pesquisador que fez contato conosco há uns 15, 20 dias atrás e chamou-me muita atenção o tema que ele poderia debater conosco hoje. Então, nós colocamos ele na nossa grade de eventos e será muito bem-vinda a sua contribuição, que é um dos temas que a gente confessa que tem muita preocupação e é muito importante. Eu, pessoalmente, faço parte hoje do CONSEA, que é o Conselho Nacional de Controle da Experimentação Animal, né? E, portanto, esse tema que ele está se propondo a discutir, falando das estratégias, mas eu não vou queimar o papel da nossa querida Marinês, que vai apresentar o Kleber para nós. Muito obrigado a todos aqueles que participam deste evento. Sou muito feliz pelo número de inscritos nessa atividade. Seja bem-vindo, né? Henry, devolvo a palavra a você. Obrigado. Obrigado, professor Lauro. Professor Lauro Moreto, sabe que tem aqui na nossa academia, né, a questão sempre do nosso moderador, né, a quem a gente costuma falar, né, quem indica os nomes costuma fazer, né, as honras da casa para trazer os nossos moderadores. E hoje nós temos como moderadora aqui a nossa professora Maria Inês Rocha de Militello Santoro, né, acadêmica titular aqui da nossa academia, a quem já passa a palavra. Professora Maria Inês, com você a palavra. Bom, mais uma vez, boa noite a todos. É um prazer estar aqui para apresentar a conferência do Kleber. Não é a hora de me apresentar, mas sim apresentar o Kleber, mas, como deve ter alguém aí que não me conhece, eu sou professora Marinês Santoro, professora titular do Departamento de Farmácia da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP, hoje aposentada. E o meu tempo agora tem sido dedicado a ser assessora, eu sou membro de alguns comitês de especialistas da farmacopeia americano, que me dá muito trabalho, graças a Deus, e fazendo uma coisa que é no meu campo no campo de atuação, que é análise de medicamentos. E, nos últimos tempos, eu tenho me dedicado à Academia Nacional de Farmácia. É uma experiência nova para mim. Eu tenho colaborado um pouco, mas tenho aprendido muito. Então, me coube hoje apresentar o doutor Adilson Kleber Ferreira, que é formado em farmácia e bioquímico na Uninove. Ele integra a lista dos 7 pesquisadores brasileiros convidados a participar como membro da Academia Europeia de Imunologia de Tumores. Ele foi jovem pesquisador no Departamento de Imunologia do Instituto de Ciências Biomédicas da USP. Ele realizou o doutorado pelo Programa de Fisiopatologia Experimental da Faculdade de Medicina da USP. Posteriormente, ele realizou doutorado e pós-doutorado na University Medical Center de Groningen, Netherlands,
no Research Institute for Drug Exploration of Department of Oncology. Ele realizou pós-doutorado, outro pós-doutorado, no Departamento de Imunologia, Laboratório de Imunologia de Tumores, do Instituto de Ciências Biomédicas da USP. Ele é consultor ad hoc do Ministério da Agricultura e Pecuária e Abastecimento, o MAPA, e também da FAPESP, do CNPq. Ele é membro do corpo editorial de revistas como Current Drug Discovery Technologies e da Oxidative Medicine and Cellular Longevity. É autor de mais de 50 artigos publicados em revistas internacionais de grande impacto, é revisor de 20 periódicos internacionais, tais como a PLOS One, Annals of Clinical Research and Trials e OngoTarget. Atualmente, ele é sócio fundador da empresa e diretor de pesquisa da empresa Alchemipet, Medicina Diagnóstica e Veterinária. O Dr. Kleber vai falar sobre modelos animais do desenvolvimento de novos agentes candidatos a fármacos oncológicos na medicina humana e veterinária. Dr. Kleber, com a palavra. Obrigado, professora. Bom, primeiro eu vou compartilhar aqui a tela, aí eu faço os agradecimentos. Tá aparecendo a minha tela? Não. Ainda não. Você tem o botãozinho verde ali na... Compartilhar primeiro, depois... Aí você seleciona Screen. Isso, agora deu certo. Deu. Está compartilhado. Bom, primeiramente, eu gostaria de agradecer ao nosso presidente, professor Acácio, e o professor Lauro pelo convite. Estou extremamente feliz de estar podendo falar hoje na Academia de Ciências Farmacêuticas. Eu agradeço à professora Maria Inês pela introdução. Espero poder colaborar um pouquinho nessa tarde de hoje. E, em nome da academia, eu agradeço o convite e a todos aqui presentes. Bom, só recapitulando o que a professora Inês já bem nos colocou, né, sobre o tema da minha apresentação, que são os modelos animais de desenvolvimento de novos agentes candidatos a fármacos na oncologia humana e veterinária. Bom, o tema que vai ser abordado durante a minha apresentação, ele foi dividido em 4 partes. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a história da quimioterapia, né, voltada para a parte de drogas anticâncer, ou a parte do desenvolvimento, que tange o processo, né, desde a parte in silico até a chegada dessa molécula no market share, ou seja, a utilização dos pacientes com finalidade terapêutica. Então, a gente vai passar pelos modelos animais, que seriam as provas de conceito, e falar um pouquinho sobre para onde nós estamos olhando no futuro do desenvolvimento de novas terapias antitumorais. Bom, esse é um timeline, né, do que foi o desenvolvimento da quimioterapia ao longo dos anos. Então, historicamente, a civilização grega e egípcia já tinham essa enfermidade. Como que eles lidavam com isso? Basicamente, era uma cirurgia radical ou cauterização, né? Então, eles tinham um nódulo, então eles faziam uma cirurgia, então seria a utilização não terapêutica para essa enfermidade. Já em 1900, né, Marie e Pierre Curie, eles foram pai, na verdade, da radiação ionizante, né? E eles observaram que a radiação ionizante indireta, né, que tem uma baixa penetração, induzia a aplasia e hipoplasia medular, principalmente pacientes que tinham, não só em pacientes que tinham alguma comorbidade, mas pessoas saudáveis, né? E aí, na década de 20, né, foi o primeiro breakthrough nesse timeline no desenvolvimento de novos quimioterápicos. Foi na Segunda Guerra Mundial, com a utilização da mostarda nitrogenada, né? Tinha duas vertentes que controlavam, né, essa utilização da mostarda nitrogenada, que era a Tríplice Aliança e a Tríplice Internet, né, que eles tinham domínio sobre essa mostarda nitrogenada. Na verdade, era uma arma química que era utilizada na época. E aí, mais à frente, em 1940, 2 pesquisadores que ficaram conhecidos como os pais da farmacologia contemporânea e moderna, que foi Alfred Gilman e Liz Goodman. Os livros deles são muito utilizados ainda hoje, né, classicamente, para
os docentes de farmacologia. Então, em 1940, né, eles começaram a aplicar a mostarda nitrogenada em alguns modelos animais, em camundongos com linfomas. Então, esse foi o um dos primeiros estudos mostrando que a mostarda nitrogenada tinha uma aplicação terapêutica. Já em 1946, né, surgiu o início, né, dos primeiros agentes alquilantes. Está tendo um pouquinho de eco. Bom, em 1946, então, teve o surgimento dos primeiros agentes alquilantes, que era a tetrazina e a cisplatina. Comumente, a cisplatina é utilizada até hoje em muitos protocolos terapêuticos. E aí, já em 1949, né, a gente tem um outro breakthrough nesse timeline, que foi o avanço da biologia molecular e a biologia celular, principalmente no conhecimento das assinaturas moleculares de tumores. E isso, basicamente, que norteia o desenvolvimento de fármacos atualmente, né? Os fármacos hoje não são desenvolvidos mais de forma empírica, mas sim com base na assinatura molecular. E aí, em 1960, né, o Eli Lilly, que também é um farmacêutico, né, eu coloquei aqui Eli Lilly Company por causa da empresa que foi criada posteriormente por ele, né, e também pelos coworkers que ajudaram no desenvolvimento da vinblastina e a vincristina, que são dos compostos também muito utilizados na terapêutica atual. E já em 2021, que é o presente, né, a gente olha hoje para um futuro da medicina de precisão, ou seja, cada indivíduo é tratado como um único tumor, ou seja, a terapia precisa ser individualizada e não coletiva. Esse é para onde a gente está olhando nesse momento. Esse é um processo simplificado no desenvolvimento de novas moléculas candidatas a fármacos. Muitos de vocês reconhecem isso como familiar, né? Esses 4 primeiros steps aqui correspondem à formulação inicial da hipótese, né? Normalmente baseada no alvo terapêutico ou na macromolécula, e quando você não tem a macromolécula, é com base no ligante que você inicia o seu desenvolvimento. E uma vez passando nesse primeiro processo, lembrando que nessa primeira etapa, né, é importante a qualidade do princípio ativo que você vai investigar. Não adianta você ter um excelente modelo e você não ter uma caracterização molecular, nível de estrutura antes bem definida, porque você pode ter o melhor modelo, mas você não vai ter o seu efeito esperado, ou pelo menos uma avaliação fidedigna do seu estudo. Então, posteriormente, você passando por essa fase, você tem o seu lead, né, onde você começa a fazer o high throughput, em cultura de células, e aí, posterior a essa fase, você tem a otimização desse lead, né, principalmente para melhoramento da parte farmacocinética, e a gente vai chegar aqui no estágio pré-clínico, que seria a prova de conceito, né, principalmente toxicologia, farmacocinética e farmacodinâmica. Então, sem esses 3 conceitos bem definidos inicialmente, nenhuma molécula consegue progredir para essa fase aqui, que seria os clinical trials, né? Fase 1, fase 2, basicamente, é toxicologia e farmacocinética. Se a molécula é bem sucedida nessa fase, ela chega à fase 3, já está pronta para ser comercializada, e aí na fase 4, então a gente já começa a coletar alguns efeitos epidemiológicos, né? Efeito não, na verdade, são dados epidemiológicos. Bom, aqui eu apresento dados bem interessantes, né? A parte de baixo corresponde a data de 2017, né? Eu chamo a atenção principalmente para esse quesito aqui, ó. Nesse ano de 2017, 56 produtos foram classificados como novas drogas pelo FDA, perdão, né? Dessas 56, 27 foram desenvolvidas nos Estados Unidos, 23 foram desenvolvidas em colaboração entre os Estados Unidos e a Europa, e só 6 na Europa. E em 2017, 51% dessas moléculas que foram patenteadas, né, foram desenvolvidas nas pequenas empresas, né, nas CROs, e nas medium size pharma, são indústrias farmacêuticas pequenas. E já nesse ano não, mas no ano de 2020, né, que é a informação mais recente, 63% dos novos registros foram de CROs e pequenas indústrias farmacêuticas. E as bigs estão perdendo espaço, né? E, novamente, os Estados Unidos ele tem um papel bem importante no desenvolvimento de novas moléculas e patenteamento de novos produtos. Bom, e ainda é um dado de 2020, né, foram registrados na FDA 133 novas moléculas, né, e dessas 133, 34 são novas moléculas anti-câncer. Ainda o mercado oncológico é um mercado muito promissor.
isso se justifica pelo quê? Mesmo com esse novo arsenal terapêutico que nós temos disponível hoje, ainda é ineficaz, né? Ainda estamos muito aquém do que realmente os pacientes necessitam. Então, sempre será urgente e tem um apelo social importante no desenvolvimento de novas terapias. E para isso precisa de modelos robustos para que essas terapias possam ser desenvolvidas com uma maior eficácia e aplicação clínica. E na grande maioria dessas moléculas que são desenvolvidas, 58%, obviamente esse dado ele pode variar conforme o ano, mas mesmo assim a grande parte ainda são small molecules, né? Seguida de produtos naturais e de outras estruturas, proteínas, anticorpos monoclonais e enzimas. Os anticorpos monoclonais eles tendem a ganhar mercado, né? Porque agora com esse advento da terapia personalizada, ou seja, individualizada, né? Os anticorpos monoclonais eles têm tomado à frente desse mercado. E aqui hoje eu faço uma apresentação separando quais são as indústrias farmacêuticas que mais colocam novas moléculas no mercado, né? A Novartis, ela lidera esse ranking, né? Seguida pela Gilead Sciences, né? Essa Gilead Sciences, ela lançou um hipoglicemiante oral bem importante no mercado, né? Ele é o hit de vendas, e aí seguido pela Eli Lilly, Sanofi, e dentre esses que mais vendem, a gente já tem um anticorpo monoclonal aqui da AstraZeneca, né, que é o trastuzumab. E olhando aqui para a área terapêutica de maior desenvolvimento de fármacos e comercialização, a oncologia ainda é um destaque nessa parte, né? Apesar que, se você olhar pelo quanto que a indústria farmacêutica estima lucrar, não é o principal fármaco, né? O principal fármaco é esse é o calcitril, que é para fibrose cística. Bom, e pensando na escala de desenvolvimento de novos fármacos, né? Como que se inicia essa parte focada em oncologia? Então, é dividido, na verdade, em duas partes, né? Existe um desenvolvimento empírico, né? Tem grupos que fazem isso e fizeram durante muito tempo, né? O NCI é o pioneiro nisso, então significa esse desenvolvimento empírico, né? Então, você tem um pool de moléculas lá, um banco, né, de novas moléculas, ou de reposicionamento de fármacos, e você testa essas moléculas num banco de células. O NCI dispõe de mais ou menos 60 linhagens de células, que são linhagens heterogêneas, que assemelham-se muito o que acontece com a biologia do tumor nos humanos, né? Então, eles testam em cima desse banco de células. Já o desenvolvimento racional, né, o desenvolvimento racional de fármacos, é utilizando ferramentas quimiométricas, que corresponde a estudos in silico, né? Que basicamente é o ligand-based drug design ou structure-based drug design, né? Que é o desenvolvimento com base no ligante ou na macromolécula. E aí você trabalha na otimização de novas estruturas. A partir disso, então, inicia-se os estudos in vitro, os in vitros, que são estudos toxicológicos em cultura de células, né? Melhoramento da molécula, obtenção de pureza significativa para os demais estudos. E aí, posterior a essa fase, inicia-se os estudos in vivo. E aí você tem os estudos toxicológicos, farmacocinética e prova de conceito. E a partir dessa parte da pirâmide, aí começa-se, então, a surgir, né, os dados epidemiológicos. Eficácia, efeitos adversos, interação medicamentosa, então, enfim. Bom, o título da minha palestra ele foca muito nos modelos animais, né, humano e veterinário. Mas, assim, existe uma correlação entre os animais e os humanos? Sim, existe uma correlação, né? Aqui eu trouxe um exemplo de uma terapêutica com aerosol. Inclusive, existe uma delas que é utilizada para câncer de pulmão, né? Então, existe uma correlação de deposição, de farmacodinâmica, farmacocinética e toxicologia muito, muito, muito próximo, né? No slide a seguir, deixa eu ver se é o próximo, eu mostro para vocês. Ah, legal. Nesse slide aqui, foi uma publicação de 2013, eles fizeram duas avaliações, né? Eles pegaram todos os artigos que foram publicados com modelos animais roedores e não roedores e fizeram uma avaliação. Então, se vocês notarem, em 1970 foi a data onde eles iniciaram a documentação desses modelos animais, né? O que é predominante e o que não era naquela época eram os modelos de camundongo, mouse. Então, à medida com que os modelos foram evoluindo, né, novos conceitos foram aplicados, né? Nessa curvinha em preto aqui, a gente tem o aumento dessa curva, né, da utilização de modelos murinos. Em azul, a gente tem os não roedores, né, que aí entra os cachorros, os porcos em especial, e a gente pode observar que está um platô. Então, desde 1970 até 2010, foi
o período de avaliação, então isso está um platô. Os ratos também foram bastante utilizados e hoje eles estão basicamente igual aos não roedores, né? E entre os não roedores mais utilizados hoje, né, nós temos aqui a curva em vermelho, que também foi ascendente aqui, ó, nós temos os porcos, né, muito utilizado para a parte de toxicologia, não só a toxicologia, mas a procedimentos cirúrgicos também, eles são bem utilizados, por isso que eles estão nessa ascendência dentro dessa curva aqui, e nós temos aqui em marrom, que são os cachorros, né? Então, a parte toxicológica, principalmente em beagles, hoje eles são um modelo de utilização para estudos toxicológicos. Obviamente, esses estudos eles não são feitos de qualquer forma, precisa de um comitê de ética, uma aprovação, um estudo racional para obtenção da licença para posterior realização desses estudos com a finalidade de anteceder a entrada nos estágios clínicos da molécula. Bom, falando do modelo animal, em especial os camundongos, né, nós temos dois grandes grupos que são utilizados hoje na pesquisa oncológica, né? E assim, obviamente, tem as variações. Então, nós temos os animais que são imunocomprometidos, né? E tem os animais que são imunocompetentes. Falando de animais imunocomprometidos, nós temos o nude mouse, né? O que esse camundongo tem de diferente em relação aos outros, né? É um camundongo que tem uma resposta T deficiente. Ainda ele tem resposta T, mas é deficiente, né? Ele é muito utilizado hoje para xenoimplante. Eu vou falar um pouquinho mais para frente sobre ele, né? Qual que é a utilidade. E aí a gente tem o Nodskids Mouse Model. Esse Nodskids Mouse Model, ele é um dos mais utilizados. E por quê? Esse camundongo, ele não tem a resposta via NK, Natural Killer. Ele não tem a resposta nem T e nem B. Ou seja, é um animal que ele tem esse modelo, uma vez que você implanta um tumor ou faz um procedimento ortotópico, a taxa de rejeição de tumores humanos é baixíssima. Então, os modelos animais hoje eles precisam ter essa robustez de ter baixa interferência no sistema imunológico. E o Nodskid é um dos modelos mais utilizados, né? E aí a gente tem o NSG, que é o Nodskid Gamma. Esse Nodskid Gamma, ele tem basicamente a ausência de resposta imunológica, é um dos modelos muito utilizados. E a partir desse modelo, né, eu vou mostrar para vocês uma série de ramificações, assim. Confesso que nem eu conheço todos esses modelos, que são muitos, mas eu vou dar um exemplo de um especial que são animais que são utilizados hoje, obviamente no Brasil a gente não tem esse modelo, mas no Charles River, por exemplo, nos Estados Unidos, na Holanda, onde eu fiz o meu pós-doc, doutorado lá, a gente tinha esse modelo, trabalhava muito, eles são bem utilizados para novas terapias. E aí a gente tem os animais imunocompetentes, que hoje no Brasil são mais utilizados, né? São os transplantes singênicos, então, são os modelos murinos, né? E eu vou falar para vocês mais à frente. E tem os modelos que são obtidos de engenharia genética, também são bem utilizados e são acessíveis para a nossa pesquisa básica. Falando um pouquinho da história do nude mice, né? Citei que o nude mice é um camundongo que ele não tem pelo nenhum, né? Aqui, eu acho ele bonitinho, né? Tem uns que não acham ele tão bonito, mas eu acho ele bonitinho, uma graça. Ele foi desenvolvido, na verdade, ele foi descoberto em 1962 por Norman Christian, at Hershey Hospital. Ele tem uma mutação no gene FOXN1. Então, é um animal que ele não tem pelo. Então, a partir de 1962, várias outras linhagens foram sendo cruzadas, né, e foram sendo desenvolvidas com finalidades específicas, né? Um animal que não tem linfócito T, um animal que não tem B, um animal que não tem NK, e o desenvolvimento desse modelo é muito com base no tipo de resposta que você procura. Então, hoje existem empresas ao redor do mundo, né, que produzem o animal que você quer para que você avalie o seu tipo de resposta. Basicamente são as pequenas empresas, são as CROs que fazem isso. No Brasil, a gente produz algumas coisas na universidade, obviamente, alguns animais que têm nocaute, alguns genes de interleucina 1, interleucina 8, a gente faz uns estudos experimentais, mas não com aplicação clínica, né? Porque esses animais precisam ser desenvolvidos dentro do ambiente de boas práticas, porque não adianta se desenvolver ele na academia, por exemplo, né? Que não tem boas práticas, não que os alunos pesquisadores fazem de forma errada, mas assim, precisa de um ambiente regulatório, então uma série de normativas que, infelizmente, a gente não consegue seguir ainda. E aí é produzido o animal da forma que você quer.
E aí, mostrando um pouquinho da ramificação, né? Então, lá do NOD, SCIDS, do NUD, então foram feitos uma série de cruzamento entre linhagens, né? Até chegar nessa linhagem específica aqui, que é o NOD, SCID L2 Gama NU, que é um animal que não tem nem T, nem B e nem NK. Então, ele é muito utilizado para pesquisa biomédica na oncologia. E avançando mais ainda, né, nessa série de cruzamento entre linhagens, né, a gente chega aqui em 2005 numa linhagem chamada NOD CG, né, que é ILRG. Essa é uma linhagem a mais próxima no sentido de não ter interferência do sistema imune para avaliação da resposta terapêutica, né? Ele não tem produção de citocina, não tem produção de interleucina, não tem produção de NK, não tem interferência de macrófago. Então, a taxa de rejeição é altíssima. Só que, por um outro lado, um camundongo nessa situação, ele tem que estar num ambiente super controlado, né? É um animal que ele tem ausência total de sistema imunológico. Então, o operador precisa ser bem treinado, as células elas precisam ser controladas. Por exemplo, hoje, quando a gente faz pesquisa in vitro, a origem das células elas precisam ser bem rastreáveis, né? Ausência de micoplasma, número de passagem, porque além de ser um animal que é super imunodeprimido, é um animal caro para ser produzido. Então, você não vai injetar, por exemplo, uma célula que tem micoplasma num animal desse, que aí o animal pode vir a morrer devido ao micoplasma e não ao efeito da molécula, né? Então, você viabiliza o seu ensaio experimental. Bom, aqui eu trago um exemplo de como o NuDMind pode ser utilizado também, não só para a determinação de prova de conceito terapêutica, mas para investigar novos possíveis alvos. Nessa parte de cima que apresenta um Western blot, essa proteína chamada PCYT2 era um alvo que nós estávamos investigando, né? Isso na época do pós-doc. A gente usou uma metodologia chamada CRISPR. Então, a gente fez um knockout do gene que codifica essa proteína, e aí a gente foi implantar essas células com o knockout dessa proteína nos NuDMice. Então, a gente foi observar o crescimento do tumor. Então, os animais que portavam esse gene, obviamente, tinha essa proteína funcionante, né? Eles cresciam até o 31º dia, depois a gente tinha que eutanasiar, obviamente, que a gente respeita sempre o volume de tumor em relação ao peso corpóreo, que é de 20%, e os animais que tinham nocaute dessa proteína, eles viveram aproximadamente 51 dias, né? Então, a gente validou esse alvo em vivo. Então, esses modelos, não só para desenvolvimento terapêutico, mas para a validação de novos alvos também, eles são bem importantes. E esses são os modelos que nós mais utilizamos hoje aqui no Brasil, né? Então, a gente cultiva as células no plástico, né? Naquelas plaquinhas, e uma vez que atinge uma confluência, a gente faz o implante ou transplante dessa célula para os animais. Os animais, eles podem ser imunocomprometidos ou imunodeficientes. Então, existem duas formas de fazer isso: ou você injeta isso em sítio ortotópico, né? Eu vou falar mais um pouquinho à frente sobre o sítio ortotópico, mas basicamente você injeta a célula no sítio onde desenvolve o tumor. Por exemplo, eu cultivo a célula de pulmão in vitro e injeto no pulmão. Isso seria o sítio ortotópico, né? Cultivo a célula de pâncreas e injeto no pâncreas. Então, esse é o conceito do sítio ortotópico. Esse é o mais utilizado. É um modelo que foi utilizado durante anos. A maior parte das quimioterapia disponível hoje foram desenvolvidas em cima desses modelos, né? O clássico é a dacarbazina, que é um quimioterápico utilizado para melanoma. Então, ele foi desenvolvido no modelo singênico de beta-6 da Fidelis. Aqui eu apresento acho que a mais familiar para todos, né? As linhagens de células que são disponíveis hoje em bancos, né? No Brasil, a gente tem o Banco de Células do Rio de Janeiro, que a maior parte dos pesquisadores, quando querem trabalhar com uma linhagem, ou compram de lá ou importam isso da ATCC, né? E ela fica depositada no Banco de Células do Rio de Janeiro, e aí eles têm todo um serviço de excelência lá, e eles cultivam para você e te dão numa passagem, e aí você mantém isso no seu laboratório. E essas são as mais familiares, né? Já trabalhei muito com melanoma, câncer de pulmão, câncer de mama. Então, é sempre importante escolher o modelo e a linhagem. Porque, por exemplo, você vai desenvolver um fármaco para tratar, para inibir HER2 e vai escolher uma célula que não tem HER2, então não faz muito sentido. Então, isso está relacionado lá com o desenvolvimento do projeto inicial, que envolve os estudos iniciais, né, pré-clínicos, a fase 1 do pré-clínico.
Bom, mas os animais, mesmo imunocompetentes, eles podem ser utilizados para a realização de estudos de modelos humanos. Mas como isso? Existe um conceito que nós chamamos de tolerância imune. O que é essa tolerância imune? A gente dá para o desafio o camundongo, né? Nesse caso aqui foi um anti-CD154, então ele inibe a molécula coestimuladora de célula T. Então esse paciente tem uma redução da resposta via célula T. Então a rejeição do transplante ortotópico desse tumor humano, ela é reduzida. E, obviamente, isso é tudo validado, né? Do ponto de vista de arquitetura. Então, nessa figura aqui ao lado, que é a parte da imunistoquímica, então foi marcado para CD45, que marca um percussor hematopoético, o CD3, que é de linfócito T. Então, a gente tem uma avaliação mostrando que realmente existe uma tolerância imunológica e esse modelo pode ser utilizado para a investigação ou da biologia do desenvolvimento, ou de resistência quimioterápica, ou mesmo de novas moléculas candidatas. Bom, mas ainda não é o cenário ideal. Então, hoje, aproximando já de um cenário mais ideal, né, nós temos que é chamada de Patient Derived Xenografty, ou PDX, que são tumores implantados em camundongos derivados de paciente. Mas qual que seria a vantagem da utilização desse modelo frente à implantação convencional daquela célula executiva in vitro e injeta no camundongo? Primeiro, esse tumor ele preserva a arquitetura histológica e a construção do estroma. Hoje nós sabemos que o estroma ele é um dos principais responsáveis pela ineficácia de muitos fármacos de penetrar o tumor. Geralmente, a maioria quimioterápicos são bases fracas, né? E o tumor é ácido, então a gente tem uma ionização. Então, você tem uma diminuição da biodisponibilidade dos fármacos. Existe uma interação muito grande entre matriz, célula, célula, matriz, célula, célula. Então, uma vez que você preserva isso, está muito próximo do que acontece no paciente propriamente dito. E esses modelos replicam muito bem o microambiente, produção de interleucina, modulação de algumas células, principalmente o fibroblasto, na síntese de algumas matrizes. Em especial, eles recapitulam a progressão da doença metastática, que hoje é um dos principais problemas dos tratamentos oncológicos. Obviamente, sim, é o tumor primário, mas a doença metastática. Por uma série de fatores, são mais resistentes, são mais agressivas. E aí eu abro parênteses para um especial melanoma. Se observarmos a incidência de melanoma, ela é entre os tumores, se a gente for lá no site do INCA, tem isso lá. O melanoma é de menor incidência, mas é de maior agressividade. O paciente que tem metástase de melanoma, a taxa de sobrevida é baixíssima, está falando de 5 meses, 6 meses, né? Sem opção terapêutica. Então, quanto mais você recapitula esse processo de metástase, mais próximo você fica da realidade. E, bom, como eu falei, né, a questão de aquisição de resistência a múltiplas drogas, esse modelo recapitula muito bem. E um dado muito importante que solidifica a utilização do PDX é que ele preserva a expressão gênica e mutação. Porque pensamos dessa forma, você pega uma célula, que é uma célula imortalizada, cresce essa célula dentro do frasco de cultura, da garrafinha, né? Eu confundi o inglês com o português, desculpa, da garrafinha de cultura. Então, é um ambiente altamente controlado, a expressão gênica é modificada e ela pode ter mutações que dão ganho de função a vias de sinalização. Agora, quando você retira o fragmento do tumor e transplanta isso pro camundongo, né, em especial esses camundongos que são imunocomprometidos, então você preserva toda essa estrutura. E como que funciona, né, o PDX? Então, basicamente, o tumor ele é removido ou por cirurgia ou por biópsia. Existem muitas vezes não precisa nem ter uma ação muito invasiva. Você tira um fragmento para uma biópsia, obviamente, você é direcionado parte para o patologista para dar o diagnóstico final, outra parte é inoculada no animal, geralmente é no flanco. Então, depois, cada tumor tem um timeline de crescimento, e aí você tem a expansão desses tumores para outros animais, e aí você cria um N, né, preservando sempre a arquitetura. E o mais interessante, à medida com que você expande esse tumor, a arquitetura é preservada. Então, você não perde essa arquitetura inicial do tumor. Então, os outros camundongos subsequentes que vão ser implantados, eles mantêm essa arquitetura, tanto expressão gênica, histopatologia, então preserva a qualidade do teu ensaio. Bom, e esse PDX não é só para pacientes humanos, né? Existe o PDX para os modelos veterinários também.
E aqui eu trouxe um exemplo de um artigo publicado na VET Comparative Oncology em 2017, é um tumor de parte mole. Então, foi extraído desse paciente, foi feito esse mesmo esquema que eu mostrei anteriormente, plantado no camundongo, feito a expansão para outras linhagens e avaliação da arquitetura. Então, podemos observar que toda a arquitetura ela foi mantida ao longo das passagens. Então, isso é interessante. Então, os modelos, a ideia de utilização de desenvolvimento terapêutico que nós utilizamos nos modelos, para os modelos humanos, também são aplicados nos modelos veterinários. Pensando no dia atual, existem pouquíssimos fármacos chamados de quimioterápicos desenvolvidos em especial para a área veterinária. Eu conheço um que é o toceranib, que é um inibidor do c-KIT, que é utilizado principalmente para mastocitoma. Fora isso, a maior parte dos PETs são tratados com cisplatina, dacarbazina, vinblastina, vincristina, todos quimioterápicos que são utilizados na medicina humana. E, obviamente, faz sentido. Por que faz sentido? A parte toxicológica, ela passou por esses modelos animais. Então, a gente tem dados toxicológicos para poder fazer uma utilização racional. Obviamente, a veterinária ainda está engateando nesse sentido, mas nós temos dados suficientes para melhorar, né, dar improvement nesse tratamento terapêutico na área veterinária também. Aqui eu trouxe um dado bem interessante, falando de uma forma geral, a maior parte dos fármacos que estão hoje sendo utilizados na terapêutica, eles atuam na faixa de micromolar. Muito fala-se, olha, quanto menor a concentração, melhor o efeito terapêutico. Ok, né? Pensando em nanomolar, a parte de reconhecimento molecular ela é facilitada, né? Quanto menor a molécula, você consegue, de uma forma geral, modelar melhor para que ela tenha uma interação melhor com o teu receptor. Mas não quer dizer que moléculas que atuam em faixa de micromolar ou até mesmo milimolar não tenham efeito terapêutico. Um dos exemplos é a metformina e a hidroxiureia. Então, elas atuam na casa de milimolar. Há anos atrás, o NCI ele desclassificava, vou dizer assim, nos seus screens iniciais, moléculas que não tivessem ação até 100 micromolar. Pensando justamente nessa questão de modelagem. É muito difícil você trabalhar com a molécula na casa de milimolar, fazer ela estar em nanomolar. Existem, sim, alguns exemplos da literatura, né, que mostraram que a parte de in silico auxiliou no desenvolvimento de novas moléculas mais eficazes, saindo de milimolar para nanomolar. Bom, nos próximos 3 slides eu resumo o que seria a importância desse PDX, tanto humano quanto veterinário, para a terapêutica individualizada. Uma vez que é feita a remoção cirúrgica desse tumor, então é feita a caracterização, primeiro a identificação anatômica, depois a caracterização histológica e molecular. Posteriormente, esses tumores eles são implantados nos animais, então é feita toda uma avaliação terapêutica, que seria as mesmas fármacos que vão ser utilizados para o tratamento humano, é realizado esse tratamento no modelo animal. Então, é feita a avaliação da resposta terapêutica, é avaliada a questão molecular, né, tanto do fenótipo quanto do genótipo, porque isso é importante, para entender quais são as mutações herdadas e quais são aquelas que são adquiridas, ou seja, aquelas mutações somáticas, alinhado à qualidade de vida, né, a história de vida desse paciente, a gente consegue traçar perfil de tratamento. Esse estudo muito interessante, publicado em 2014, ele valida, né, isso que eu estou falando. Então, foi feito um estudo pré-clínico onde o paciente ele foi tratado com composto experimental. Esse composto experimental ele foi utilizado no tratamento desses tumores via PDX, né, nesse modelo que eu apresentei. Então, foi feita a avaliação de eficácia. Então, nesse gráfico aqui em azul seria o veículo, os animais que não foram tratados com composto experimental, e os animais que foram tratados com composto está em vermelho. Então, teve uma redução significativa do volume tumoral. E os exames de imagem mostram exatamente a mesma eficácia. Ou seja, existe uma correlação muito grande, né, entre os dois modelos. Então, sim, esses modelos eles podem ser utilizados para terapias direcionadas. Então, o que espera-se hoje, o que faz em alguns grandes centros, né? Eu conheço um na Geórgia, que ele faz exatamente o que está descrito aqui. Esse foi um artigo que foi publicado na época que eu estava na Holanda, se não me engano, era no pós-doc, né? Então, um grupo de pacientes eram tratados da seguinte forma: extraíam o tumor, faziam o exoma, identificavam mutações pontuais de expressão gênica, faziam um estudo
de detecção de novos biomarcadores, faziam o que nós chamamos de avatar, seria esse camundongo que vai receber o primeiro transplante, que é essa figurinha aqui, e aí a gente avaliava, então, como que era o comportamento do ponto de vista genótipo e fenótipo desse tumor, e aí fazia a predição e prognóstico para a aplicação da quimioterapia. E esse sistema personalizado, ele também pode ser utilizado para PET. Afinal, assim, as ferramentas de mensuração, tanto genômica quanto de fenótipo, elas são basicamente as mesmas, né? Obviamente, existem algumas diferenças, mas o princípio é igual. E aí, chegando na parte final, né, os modelos mais ideais são os modelos hoje humanizados. Que seria esses modelos humanizados? São camundongos que portam o mesmo sistema imunológico do paciente. Ou seja, esse é o modelo ideal. Então, você imuniza um camundongo, por exemplo. Eu quero um camundongo que eu possa injetar fazer um transplante de um fragmento humano e que ele tenha célula B e célula T, por exemplo. Você pode produzir esse camundongo. E esse camundongo ele é muito utilizado para o desenvolvimento de novos imunoterápicos, né? Principalmente anticorpos monoclonais, onde você consegue avaliar o comportamento desses novos a gente chama de imunoterápicos, né? Com base no que você deseja ver. Eu quero um camundongo que tenha, por exemplo, só NK. Então, você pode produzir um camundongo imunizado só com NK. Então, isso é passível hoje. Existem empresas que só fazem isso, né? Aqui, só esse mesmo camundongo imunizado, ele também pode ser utilizado para modelo ortotópico, né? Aqui eu dou um exemplo de vários tipos de sítios histológicos ortotópico, intravenoso, subadrenal, pancreático, intraductal, coloretal, a gente utiliza muito isso, próstata também. Um dos mais utilizados aqui é o pulmão, né? Até pela facilidade da implantação. Essa figura é bem interessante, então, ela exemplifica como esses modelos humanizados eles podem ser realizados, né? Aqui, esse Rumen SRC seria a inoculação de stem cells, células hematopoéticas, ou intracárdica ou intrahepática também, então você está imunizando o camundongo, né? Você pode também fazer um implante de PBL, que são linfócitos, né? Que são aqui, ó, PBL HUC, na verdade, são as células hematopoéticas e PBL são linfócitos. Então, você pode transplantar na parte esplênica, intraperitoneal, intravenosa, enfim. Então, você consegue manipular esse camundongo para ele ter o mesmo tipo de resposta imune que uma pessoa tem, né? Bom, falando um pouco ainda de modelos in vivo, né? O que busca-se muito hoje é o refinamento e a racionalidade na utilização de modelos animais. Basicamente, o que era feito antes de 2000, que era a DL50, utilizava 10, 15, 20 animais por nível de dose, isso já não se faz mais. Então, existem formas hoje de você utilizar a quantidade menor de animal para você já ter uma predição do comportamento farmacocinético ou mesmo farmacodinâmico. Isso acontece com esse experimento que é chamado de Holofarb assay. Ela foi publicada pelo NCI, eu tive a oportunidade de fazer uma colaboração com essa pesquisadora, inclusive ela me forneceu todos os protocolos para avaliação. E o que corresponde a esse Holofarb assay? Na verdade, isso é uma fibrinha de PVC, né? Então, as células elas crescem dentro dessa fibrinha de PVC. Aqui eu dou exemplo de algumas, né? Melanoma, câncer de mama, glioblastoma e cólon. Ela é colorida, e realmente ela é colorida dessa forma. Então, as células elas podem crescer aqui dentro, né? E aí você faz um clamp nas extremidades e você faz um implante subcutâneo. Na outra figura eu vou mostrar para vocês esse implante. Então, você implanta no dorso do animal e aí você faz um tratamento de 3 dias aplicando ou endovenoso ou intraperitoneal. Você retira esse clamp e faz a contagem de viabilidade celular. Então, esse é um primeiro estudo utilizando, assim, 3 animais, né, para realmente ter uma ideia inicial que, olha, realmente a molécula que eu estou desenvolvendo, ela consegue chegar ao sítio de ação e ter o primeiro indício que ela tem uma eficácia terapêutica. Aqui resume-se, na verdade, uma figura mais explicativa sobre esse processo. Então, você tem as células tumorais, elas são cultivadas, mas basicamente 24 a 48 horas. É feito um implante subcutâneo, depois você tira esse implante subcutâneo e faz toda a avaliação de
de viabilidade celular. É bem interessante, é fácil, rápido e otimiza, refina o uso de animais de experimentação. Falando já agora de ferramentas de análise, essa é uma figura bem interessante, é um artigo que ainda não foi publicado, está em revisão. Essa é uma metodologia de PET scan, emissão de pósitron, é utilizado na medicina humana e também na medicina veterinária. A gente usa aqui um traçador radioativo que é o FDG. Obviamente, tem uma biodistribuição bem grande para essa região de depuração, que aqui tem a bexiga, né? Mas o tumor foi implantado nessa região dorsal, então onde eu aponto aqui com a figura, é onde o tumor foi inoculado, né? Pode ver que tem uma protuberância aqui na região dorsal, isso aqui é um melanoma. Então, a gente tratou aqui com da carbazina, então você pode ver que tem uma redução da captação desse radiofármaco. Então, isso quer dizer que a atividade proliferativa desse tumor ela foi reduzida. Já quando você trata com essa molécula em duas concentrações, basicamente a gente não tem a captação pelo tumor, obviamente não tem atividade proliferativa nessa região. Essa é uma figura bem interessante, foi produzida aqui na Faculdade de Medicina, no Departamento de Radiofarmácia. E o procedimento de avaliação é igual, né, na veterinária assim como humano, então a gente precisa de uma validação de um patologista para realmente falar, olha, é tumor, não é, regrediu, não regrediu, então sempre precisa dessa validação final. E aqui tem uma avaliação da imunofenotipagem, né? Nós fizemos aqui uma avaliação basicamente buscando o ERK1, ERK2 e P38, que são dois marcadores que regulam ali a proliferação de melanoma, e ao final a gente viu ter uma redução de ERK1, ERK2, consequentemente eu ativo a apoptose, e a redução de P38, que inibe migração e crescimento. Então, o que eu mostro com essa figura é que os modelos eles são cada vez mais robustos, né? E você tem que buscar o modelo ideal para o tipo de resposta que você procura com base na sua hipótese inicial. Bom, para finalizar, para onde nós olhamos para o futuro, né? Principalmente no que corresponde à terapêutica em desenvolvimento para cães, de uma forma geral, obviamente não deixando os gatos de fora, né? Os animais de companhia, cada vez mais eles estão compartilhando o mesmo microambiente, né? As pessoas estão preferindo ter pet do que filhos. Então, os mesmos riscos e fatores exógenos de exposição a carcinogêneses, os animais eles estão sendo expostos também. E, consequentemente, a biologia e o desenvolvimento desses tumores eles são muito semelhantes aos humanos. Então, quando a gente fala do pre-NID, que seria a nova chemical type, a entidade química, né? Os animais, basicamente, eles compartilham iguais, né? A expressão gênica, as mutações e as mutações que estão associadas às respostas terapêuticas. E esses conceitos, né, de On Health, eles foram introduzidos por Rodolphe Virchow em 1821, que ele dizia assim, que a medicina humana e veterinária, voltada para a terapêutica, elas têm que ser basicamente igual. E aí, em Calvin, em 2006, ele lançou esse conselho de One Health, né? Que é o humano, o pet, o microambiente e o ecossistema. Então, é para isso que a gente olha hoje, né? Para, além do tratamento do paciente, olhar o microambiente, o ecossistema social e político a qual esse indivíduo está inserido. Era isso que eu tinha para falar para vocês nessa tarde agradável. Eu agradeço novamente ao convite da academia, em nome do professor Acácio e do professor Lauro, e estou aberto a perguntas. Era isso, muito obrigado. Ok, então, só quando a gente vai se arrumando aqui, né, professora Maria Inês, aqui, deixa eu fazer uma coisa. Eu queria só fazer uma observação antes, né? Eu queria cumprimentar o Kleber pela apresentação, muito interessante, e está muito de acordo com a excelente formação que ele tem na área. E o que eu queria dizer é que uma vez, quando eu era diretora da Faculdade de Ciências Farmacêuticas, nós estávamos reformando o biotério, fazendo uma grande reforma no biotério do Instituto de Química e da Farmácia, das Ciências Farmacêuticas, que é junto. Então, eu fui visitar, em New Jersey, uma fazenda de criação de camundongos, ratos e camundongos, principalmente. Incrível! Meu Deus do céu, os germ-free eram criados numa bolha. Impressionante a tecnologia.
Muito interessante. Eu nunca trabalhei com animais, mas era a minha função na época fazer isso. E você vai ter, provavelmente, muitas perguntas, mas eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Marinês, só pedir um favorzinho aqui, assim, só... É que a gente, todas as vezes que a gente tem as nossas apresentações, assim, a gente está naquele momento, né, que o nosso palestrante acabou de fazer uma palestra brilhante, e eu sempre peço que as pessoas abram as câmeras aqui, né, porque a gente faz um registro de vídeo aqui dos nossos participantes, tá bom. né, de imagem, né, e logo depois que todos abrirem as câmeras, eu vou também, já na sequência, pedir uma salva de palmas para o nosso palestrante, né, professor Kleber, mas primeiro vamos esperar que os nossos convidados aqui de hoje, né, eles deem, assim, apareça aqui para a gente, né, ficar um pouco mais simpático também. Vamos lá, então o pessoal está ligando as câmeras e tal. Acho que tem muita gente que não estava preparado para isso, viu, professora Maria Inês? Mas está ok, então. Vamos lá. Tá ótimo. Bom, pessoal, nós estamos só para a gente manter a nossa tradição, né? Já temos aqui um grande número de participantes, então eu gostaria de pedir aqui, então, uma salva de palmas para o nosso palestrante, para o professor Kleber Ferreira, né? Pela excelente apresentação. Parabéns, professor Kleber. Muito boa. Aliás, Adilson Kleber. Tá, ok, então. E agora um minutinho só, viu, professora Maria Inês, que além disso, a gente também tem que pedir para o pessoal manter as câmeras para a gente fazer o registro aqui, de fotografar agora a tela também aqui, né, com todos os nossos participantes também. Aquela que o Kleber vai gostar de postar depois nas redes sociais dele também, né, Kleber? Tá, ok, então vamos lá. Pronto, acho que deu certo aqui já. Perfeitamente. Professora Maria Inês, depois dessa interrupção, assim, meio operacional, também é bom para o Kleber ele respirar um pouco, viu, professora Maria Inês? Claro, eu não estava dando a chance para ele respirar. Devolvo a palavra para a professora Maria Inês, que vai fazer a moderação da nossa sessão, então. Bom, eu queria só, depois da observação, eu queria fazer uma pergunta, se eu posso fazer a pergunta em primeiro lugar. Eu vi que você atualmente é o sócio, fundador e diretor de pesquisa de uma empresa. Essa empresa faz análises clínicas ou somente, ou pesquisa fazendo testes de substâncias candidatas com atividades oncológicas em animais. Vocês fazem isso? Esses testes? Hoje a empresa, sim, ela tem dois focos, né? Que é a parte de análises clínicas veterinárias. Então, a gente faz desde a parte de hematologia, bioquímica, a parte molecular, principalmente essa etapa de sequenciamento, principalmente de tumores, né? Para auxiliar ao clínico na identificação mais racional da utilização da quimioterapia, mas também a pesquisa de novas moléculas candidatas a fármacos, agora mais voltado para a área veterinária. A gente mantém colaborações com os grandes centros ainda, que é o ICB, que é a minha casa, né, onde eu passei lá 10 anos. Então, a gente utiliza os biotérios do ICB quando precisa fazer um estudo experimental e também os biotérios fora do país. Ainda tem um contato bem vigente ainda com a Universidade Groningen, né, que é o departamento de oncologia. Em época foi meu orientador, depois meu supervisor, o professor Frank Kreit. Então, eles são bem ativos nessa parte de desenvolvimento de novas moléculas, então a gente tem essa interação. Não perca nunca. É muito importante. Bom, então era isso. Agora, as perguntas devem estar no chat. Ou então eu posso abrir a audiência aí, quem quiser fazer perguntas. Porque eu não vejo nenhuma no chat. Eu quero perguntar. Pode perguntar, Dante. Coincidentemente, ele tocou num assunto, ele discorreu sobre um assunto que eu tenho bastante interesse, porque nós temos... o Kleber, eu sou da Biolab, farmacêutica, e nós temos uma molécula nova que nós estamos testando, já testamos para câncer de próstata, bexiga, enfim, um pouco daquilo que você falou, pegamos células humanas, tumorais, colocamos, inoculamos nos animais, etc., etc. E fizemos todo o acompanhamento,
medindo quantidades, fizendo várias concentrações para saber qual era efetiva. Aí aproveitamos para também, em função das quantidades, ver um pouco de toxicologia, para saber realmente até que ponto ela era tóxica. Enfim, fizemos um trabalho aí que até agora foi muito bem, obrigado, né? Acontece que o nosso negócio, né, é muito mais síntese de novas moléculas. Nós sabemos desenhar moléculas, sintetizá-las, né? É o que nós sabemos. Essa parte mais clínica, né, mais farmacológica, não é o nosso forte. Apesar de nós termos usado dos recursos de 2 farmacologistas, um talvez você conheça, que é o Tiago, que era do ICB, e o Júlio, que é da Unicamp. Mas, enfim, eu gostaria de saber como eu faço para entrar em contato com você, porque você apresentou um cartão que não fala telefone, endereço, nada. Mas que raio de vendedor que você é? Que só fala nome e tal, e mais nada, não tem telefone, não tem mais coisa nenhuma. Então, eu preciso de algum ponto seu aí de referência para te contatar e conversar um pouco mais a miúde. Eu não vou me alongar aqui, porque senão fica um negócio centralizado, e eu não quero centralizar em mim, eu quero deixar aberto para os demais aí. Mas tenho muito interesse em continuar conversando com você e ver até onde você pode agregar aquilo que nós não fizemos, ou porque não sabemos, ou porque, enfim, por qualquer motivo, nós não soubemos. É aquilo que eu falei, nós somos bons em síntese, e não na parte de farmacologia. Então, eu precisava do seu contato para procurá-lo. Só isso. Obrigado, professor Dante. Então, antes de voltar, viu, Kleber? O Dante falou assim, que raio de vendedor que você é. Um vendedor bom, Dante, porque ele espera que venha uma pessoa perguntando para as informações como você fez, Dante. É assim, né? Mas eu vou aproveitar para o Kleber, viu, Kleber? Eu vou ser mais simpático com você, eu vou falar melhor que o Dante, né? Assim, eu falo, Kleber, quando a gente quer contratar a empresa de vocês, tal, né? Como que a gente faz? E outra coisa, né? Para não ficar uma coisa, né, contratar a empresa de vocês só, vou até aproveitar e fazer uma pergunta que acho que é mais geral. Quando se contrata, né, empresas, né, relacionadas a estudos pré-clínicos, etc., quais são as recomendações que vocês dariam para os nossos colegas que estão aqui assistindo hoje, que vão assistir ao nosso vídeo depois também? Então, 2 perguntas, tá? Uma mais simpática que a do Dante, viu? Né, Dante? Antes que você responda, Kleber, eu não sou ensaboado como esse paraguaio. Eu sou muito direto e objetivo. Eu trabalho na indústria. É outro papo. Ele vende conversa, Kleber. Eu não vendo conversa. Ele vende. Só essa então, a diferença. Vamos ouvir o Kleber lá do serviço. Pronto. Não é produto nem conversa, é serviço. Pronto. Bom, primeiramente, professor Dante, eu agradeço, né, o interesse. Eu, na verdade, compartilhei aqui pelo chat, eu deixei o meu telefone celular pessoal e meu e-mail também. E aí, sim, a gente pode conversar sem nenhum problema, né? Eu acompanho bastante de perto os trabalhos da Biolab também, né? Eu sei, é uma referência na parte de síntese, e certamente eu vou ficar lisonjeado em poder a gente colaborar de alguma forma. Referente a o que contratar numa empresa, né? Bom, a CROs, né, que é Contract Research, no Brasil, tem poucos núcleos que fazem isso. Aqui em São Paulo, infelizmente, eu conheço bem poucos. Eu não vou citar os nomes, né, mas eu vou falar assim, o que você procura numa CRO. Bom, a CRO ela tem que estar vinculada ao Inmetro, né? Tem que ter selos de ISO também. Isso todas as certificações, por exemplo, que a Biolab tem, né, certamente de funcionamento. Quando trata-se de modelos animais, aqui no Brasil desconheço um biotério que tem o EILAC, e é uma certificação para a realização de modelos animais.
Eu acho que talvez no Ceará exista um centro lá de farmacologia que tenha essa certificação, não sei ao certo. Isso fora do Brasil é comum, Bioterra não funciona se não tem essa certificação, né? Que na verdade é um comitê que ele te outorga a utilização, a realização desses estudos experimentais, com base no seu fluxo de trabalho, qualidade, bem-estar animal, que é o principal, seus protocolos de ética, levando em consideração os conceitos de health-thinking, né? Bem-estar animal, e a questão do refinamento. Então, isso que você tem que procurar na CRO, principalmente os profissionais envolvidos. Por que as grandes farmacêuticas elas procuram as CROs? Porque na CROs a motivação é diferente. Igual o Dante bem colocou, a Biolab, qual que é o foco dela? É fazer molécula. Não é ficar cultivando célula, buscando melhor modelo animal. Não, a CRO não, a CRO é uma small company que ela é mais focada, né? Então, é uma CRO para desenvolvimento de modelos para avaliação terapêutica. Então, eles só fazem isso. Então, a motivação, a expertise é outra. Então, sempre buscar o currículo das pessoas que realizam e fazem a prestação de serviço, e bem como as certificações da empresa. Esse é o principal conselho. Nem sempre o mais conhecido é o que faz certinho. Essa é uma também. Eu acho que a próxima pergunta é feita pelo doutor Acácio e depois o Lauro. E eu tenho 2 perguntas aqui depois da Raquel. Então, vamos fazer o doutor Acácio primeiro, depois o doutor Lauro. Claro. Marinês, a minha realmente não é uma pergunta. Não, já tá, eu ia só informar o Dante que o Kleber foi convidado a ingresso na nossa academia. Então, o Kleber provavelmente será nosso futuro confrade na academia. Ok? Então, ele vai estar disponível aqui frequentemente conosco. Muito bom. Lauro. Então, a minha pergunta, primeiro, é parabenizar o Kleber pelo show, né? pela aula que nos deu, mostrando quanto complexo é o estudo com animais, né? Mas eu gostaria que ele me comentasse um pouco mais sobre aquele quadro que ele mostrou inicialmente, mostrando quais são os animais mais utilizados, né, para ensaios de candidatas, de fármacos candidatos. E me chamou a atenção do zebrafish, que parece que está num crescimento. Agora, eu queria fazer a pergunta para você. Esse tipo de trabalho que você está fazendo hoje, aqui, com roedores, nesse caso, e são do bloco mamários. O zebrafish se prestaria igualmente para trabalhos semelhantes ao que você está fazendo, ou ele é limitado a outros tipos de pesquisas? Tá. Bom, o zebrafish, professor, ele é um modelo bem interessante, principalmente quando você faz manipulação genética, né? Então, hoje é muito complicado, por exemplo, você fazer manipulação genética em massa, vou dizer assim, de camundongos. Então, o zebrafish, você pode fazer uma manipulação genética lá, ou introduzir ou tirar um gene, e você tem lá 1 milhão de peixes, vou dizer assim. E aí você consegue avaliar respostas terapêuticas diferentes nesse modelo. Ele é muito utilizado para essa finalidade. Por exemplo, para estudo de angiogênese, tem vários trabalhos magníficos, né? Inclusive, tem uma professora no Instituto Butantan que trabalha com isso, né? Ela é uma referência hoje no mercado, principalmente para a parte toxicológica. Então, você consegue avaliar o impacto inicial, né? Fazer um pré-screening antes de fazer um modelo animal, um modelo maior, né? Nesse modelo experimental. Porque, infelizmente, quando você fala de farmacocinética, você tem que levar em consideração o volume de distribuição. É diferente quando você administra uma dose num peixe, né, e num camundongo e num cachorro. É completamente diferente. Então, você precisa passar por esses steps. Esses modelos in vitro ou ex vivo, ou mesmo tem um modelo agora que vai ser muito utilizado, que é esqueci o nome. É o nanochip, nanochip. É um chip onde você mimetiza o ambiente tumoral.
Então, você coloca até um equipo terapêutico nesse chip, então você consegue avaliar o volume de distribuição. Então, todas essas ferramentas são ferramentas ainda iniciais para você fazer pesquisa de base, mas a aplicação toxicológica ainda e farmacodinâmica ainda ela é muito aquém, né, para esse modelo. Mas sim, são ferramentas extremamente válidas para pesquisa básica, não aplicada. Você me deu uma ideia, né? Que o Pagani, doutor Pagani, aí da unidade do LNBio de Campinas, sim, ele tem lá, ele tem o Human Ownership, né? De modo que eu acho que nós vamos convidá-lo a fazer um comentário sobre a unidade que ele tem lá, que parece que está sendo acrescida e enriquecida, que facilita as avaliações desses fármacos. Saber em que estágio está esse Human Ownership que ele tem, que eu acredito que é muito bom, muito legal, né? Eu estou com uma parceria com uma empresa chamada BeyondChip, que eu conheço o Ownership, né? A tecnologia ela é muito legal, mas ainda é uma tecnologia muito cara, né? Essa outra empresa, que é uma empresa espanhola, chama BeyondChip. Ela produz a mesma tecnologia, só com um custo bem inferior. Agora, eu tenho aqui duas perguntas da Raquel. A primeira pergunta: gostaria de saber sobre a trastuzumab para tratamento de câncer mamário de PETs e se há transferência de tecnologia para a área de biofármacos veterinária. O grande problema do trastuzumab é que é um anticorpo humanizado humano. Então, a molécula, o anticorpo não consegue reconhecer o mesmo epítopo do PET. Então, o problema dos anticorpos monoclonais justamente está na origem da humanização. Então, como ele foi humanizado em humano, ele não tem a mesma eficácia que na medicina veterinária. Então, esses anticorpos monoclonais, eles precisam ser desenvolvidos de forma direcionada. Isso ainda é um grande empecilho na parte dos anticorpos monoclonais, justamente pelo tipo de imunização. Outra pergunta ainda da Raquel é com relação às pesquisas de alvos terapêuticos para a medicina personalizada. Se os mesmos genes direcionados para o câncer de mama em humano serviria para as pesquisas veterinárias, já que utilizam as mesmas linhagens celulares. Sim e não. Eu vou explicar por que sim e não. Primeiro, assim, a maioria das cadelas, né, elas são castradas, então ela não tem influência hormonal. Então, por exemplo, ela pode ter até a mutação do BRCA1, do BRCA2, por exemplo, mas, assim, a estimulação da via, ela não vai ocorrer porque ela é um crescimento hormônio independente, porque a maioria das cadelas, elas são castradas. Obviamente, existe, sim, algumas situações onde você tem essa influência, mas esses genes em especiais, né, eles não apresentam essa mesma correlação. Além do que, assim, quando você faz uma avaliação do genótipo de PETs, né, existem muitas mutações, por exemplo, que no humano são mutações somáticas, que no PET são mutações herdadas. Mas, por exemplo, falando não de câncer de mama, mas falando sobre mastocitoma e os GIST, são os tumores gastrointestinais. A presença da mutação do c-KIT é uma mutação marcante que acontece tanto no humano quanto no PET. Então, não são todas as mutações. Eu diria que 80% das mutações elas se correlacionam entre humano e PET. Mas na área veterinária tem muito ainda para se descobrir, é um campo que tem que ser desbravado, sim, e é um market share, viu, Dante? Bem importante. Então, ainda da Raquel Siqueira, ela diz: minhas perguntas referem-se ao meu projeto de pós-doc em câncer de mama e atualmente atuo na área de transferência de tecnologia em biofármacos e anticorpos monoclonais em biomanguinhos Fiocruz. Muito obrigada pela excelente palestra. Agora vamos ver quais são as outras perguntas. Tem aqui, vejo, Marcos Ferrante, gostaria de fazer um comentário. Marcos. Oi, boa noite a todos. Adilson, parabéns pela palestra, muito boa. Fico muito contente que a veterinária esteja no nível que você trouxe hoje.
Eu sou veterinário, sou argentino, trabalho aqui no Brasil há 7 anos. Sou professor de farmacologia da Universidade Federal de Lavras. En Argentina eu vi o primeiro fármaco desenvolvido especificamente para pequenos animais, a desmopressina, não sei se você ouviu falar. A desmopressina foi desenvolvida, chegou no mercado com uma embalagem e tudo pronto, específico para a veterinária, mas a gente tem um problema na veterinária que é um mercado pequeno. O nicho é tão pequeno que isso dificulta muito e é uma dificuldade muito grande que a gente tem de ter medicamento específico para veterinário. Então, eu acho que isso você deve ter vivido bastante. Eu queria te fazer uma pergunta, pensei num comentário, mas queria aproveitar para te fazer uma pergunta sobre o zebrafish e como é que você vê o uso do zebrafish para fazer screening de moléculas, para fazer o screening da parte farmacocinética de moléculas que possam vir a ser utilizadas como em humanos, né, ou em animais. Bom, Marcos, obrigado pelo comentário, bem interessante sua colocação. E sim, a gente enfrenta um problema grande na medicina veterinária, principalmente assim, ainda e infelizmente existe essa mentalidade do tutor, né, que é o dono do pet, que é assim, eu prefiro comprar um outro cachorro do que pagar o tratamento. É triste falar isso, mas você, veterinário, você deve passar. Eu não sei se é esse o problema, Agora isso eu acho que não é um problema, mas para os laboratórios acho que não é tão interessante, porque o volume de venda não é tão alto. Ou seja, o que custa um registro... Da experiência que nós temos aqui com a parte de oncologia, né? Aqui em São Paulo, eu não sei o nicho aí em larvas, né? O tutor que tem disponibilidade, por exemplo, de pagar os tratamentos, eles pagam assim o que for necessário. O problema é a falta de arsenal terapêutico específico para PET. Hoje, igual você falou, a gente tem o toceranib, né, que é utilizado que é o inibidor de c-KIT, por exemplo. E é o único que tem disponível. Então, o que falta é a indústria farmacêutica começar a olhar para esse outro nicho, que é um nicho importante, que é carente e precisa ser desenvolvido. Eu entendo dessa forma. A outra questão do zebrafish, em especial, assim, quando você fala de estudo de farmacocinética, por exemplo, qual que é um modelo ideal? Você faz estudo temporal, né? Porque a farmacocinética é um estudo temporal, então você tem que coletar sangue, avaliar a presença desse princípio ativo em vários comportamentos em líquidos biológicos, na urina, nas fezes, no suor. Que o conceito de farmacocinética é a biocompartimentalização, né? Na verdade, esse conceito de tempo de minha vida é a soma de todas as minhas vidas individuais de cada tecido. E agora pensa nisso no modelo de zebrafish. É um modelo ainda muito aquém. Né? Igual eu falei, aquele volume de distribuição, como você vai ficar coletando de tempo em tempo, por exemplo, sangue do zebrafish, extraindo o princípio ativo, fazendo espectrometria de massas, entende? Então, ele não é um modelo ideal para estudo farmacocinético. Eu tenho visto trabalhos novos que falam sobre isso, mas eu queria teu comentário, a ver o que você achava. A outra coisa que eu queria te falar é, a gente tem um hospital de clínica de pequenos aqui, com muito caso de pequenos animais. Então, queria me disponibilizar. Em algum momento vou entrar em contato com você para fazer esta mesma palestra para os alunos de veterinária aqui da pós-graduação. Acho que vai ser bem interessante. E disponibilizar nossas instalações aqui na UFLA, para caso você tenha interesse em fazer estudos de farmacocinética em cães, ou talvez estudos clínicos com a rotina clínica de casos clínicos da rotina, né? Sim, bem interessante. Inclusive, a gente está com uma molécula em desenvolvimento agora, que é para... eu só não posso te dizer o alvo, porque está em estudo ainda, mas é uma molécula muito promissora e é uma molécula de baixo custo e ela é uma molécula adjuvante da quimioterapia convencional. A gente tem resultados bem interessantes nesses modelos em vivo e a projeção agora é justamente fazer esses estudos clínicos e a molécula desenvolvida para PET, não para humano. Bueno, aqui a gente tem condições de fazer experimentos. Nosso hospital tem uma rotina bastante grande e temos condições de acompanhar isso. Se você tivesse interesse. Excelente.
eu agradeço a abertura e a disponibilidade. Meu contato está aqui e vamos conversar, com certeza. Eu agradeço. Parabéns. Obrigado, viu? O Marcos, eu acho Agora que tem teria uma... que fazer. Oh, Inês, só para Ah. agradecer o Marcos, que ele colocou uma loirinha aí, bonitinha. sim, Um encanto, um É a encanto. vida- Parabéns. É a vida da pandemia. É a a pandemia. nossa mascotinha. bonitinha. Inês, o Leonardo Teixeira queria fazer uma Isso. pergunta. Era a próxima. Leonardo Teixeira, então, por favor, faça a sua pergunta. Obrigado, doutora Maria Inês. Boa noite a todos. Kleber, parabéns, excelente apresentação. Infelizmente, eu peguei somente da metade até o final, por outro compromisso. Fiquei bastante alegre com o que você apresentou, e contente, né? E eu queria fazer a seguinte pergunta. Você usou uma técnica bem recente, né? Edição de genes, CRISPR, descoberta agora, né, pela Angela Doudna, né? Fala um pouquinho para a gente o que você fez com a edição de DNA e que você acha que a gente vai empregar isso em... Vamos falar de animais, né? Se a gente vai mudar a cor dos olhos deles ou não? Leonardo, obrigado. Bom, porque basicamente a gente está buscando ferramentas para fazer um nocaute mais estável, né? Então, quando a gente trabalha, por exemplo, com RNAi, por exemplo, é bem transiente esse nocaute. Nem sempre você consegue nocaute 100%, né? Você pode ter um nocaute, por exemplo, de um alelo só e assim é transiente. Depois da quarta, quinta passagem, você tem a expressão da proteína de novo. Então, quando começou a trabalhar com CRISPR, foi bem recente, né? Na verdade, assim, eu estava na Europa na época e lá se fazia muito CRISPR, né? Então, quando começaram a falar de CRISPR, que raio que é CRISPR, né? Não sabia nem o que era. Meu mundo era RNA de interferência. E aí eu tive a oportunidade de aprender, né, a técnica com um indiano, né? E aí ele me ensinou a técnica e lá a gente trabalhava com o Nuclear Factor, que é um equipamento, né? Que aqui no Brasil tem uma empresa chamada Lonza, que ela tem esse equipamento. Então, a gente implantou essa técnica aqui, CRISPR, justamente para que a gente crie linhagens estáveis, né? Tanto que essa linhagem que a gente produziu, até hoje a gente faz Western blot, ela continua da mesma forma, né? Então, a gente fez toda uma validação em vivo para ver a estabilidade desse nocaute. Assim, depois da quinta passagem no modelo animal, ainda permanece da mesma forma. Então, assim, confesso que não foi fácil. A gente demorou mais ou menos 1 ano para padronizar a técnica, né? Porque, assim, a concentração, o pulso, porque basicamente você trabalha com eletroporação para jogar essa interferência dentro da célula. E aí, cada célula tumoral ela tem uma sensibilidade diferente, né? A questão de membrana. Então, assim, a taxa de transfecção era de 2%, 3%. Tanto que o rendimento desse nocaute aí foi o máximo que a gente conseguiu dessa célula foi 7%. Né? E a gente conseguiu fazer expansão clonal in vitro e aí a gente conseguiu ter quantidades suficientes. Mas a gente domina muito bem essa técnica de CRISPR. Mas pensando em assim, manipulação embrionária, por exemplo, eu acho que do mesmo tempo que o CRISPR ele cliva regiões específicas, ele tem algumas regiões inespecíficas que ele também cliva. E aí você pode começar a ter uns monstrinhos por aí, né? Então, aí, no meu ponto de vista, isso é muito recente para a gente pensar em engenharia fetal, vou dizer assim, né? Assim, produção do PET do jeito que você quer, usando a engenharia de CRISPR. Isso por experiência própria, assim, né? Que eu tenho trabalhado com CRISPR. Então, pode dizer que ainda está longe, né? Tem muita coisa a evoluir ainda na tecnologia. Olha, assim, fazer, você consegue, entende? Assim, você consegue, mas, assim, controlar, esse é o problema. É controlar onde a enzima vai clivar na porção certa do gene, sabe? O exon de forma correta, se esse exon ele não vai produzir introns que pode codificar uma proteína anômala. Então, isso você não consegue controlar isso. Na verdade, você faz a manipulação no genoma e depois avalia o fenótipo. E o fenótipo não necessariamente é o que você quer. Então, acho que ainda não está um pouquinho longe. Obrigado, Kleber. Acho que fica aí um outro assunto interessante para a academia, né? Técnicas e limitações éticas, né? Dado que lá na China foram editados DNA de dois seres humanos, né? Sim, sim.
Obrigado, Kleber. Obrigado, obrigado. Obrigada. Eu não vejo aqui no chat mais nenhuma pergunta. Eu gostaria de saber se nós ainda temos 5 minutos, se alguém tem mais uma pergunta a fazer para o Kleber. Não, eu acho que não. Não? Marinês, Então, eu tenho uma sugestão aqui. Pergunta não é, não, mas como a academia está procurando, enfim, sócios beneméritos ou coisa parecida, né? E congelou a imagem. O Dante estava querendo falar que a Biolab acho que ia contribuir com a academia, né? Olha só, Eu acho que... já tem altura, vamos ganhar percentual. Eu acho que isso aí não. Eu acho que ele correu atrás de si. Apoiado, doutor Dante. Olha, ele até fugiu. Cadê o Dante? Não, estou aqui. Não pode ter falha de som nessas horas não, viu, Laura? Mas, então, o Dante, você queria completar seu raciocínio? Não, eu já fui claro. Não preciso não, mais mas nós nada. não ouvimos. Congelou a sua imagem. Congelou? Não, o que eu disse é o seguinte, nessa simples conversa, né, rápida, onde o Kleber teve a oportunidade de expor o trabalho dele, já 3 pessoas apareceram interessadas, né? Pô, que tal a academia, né, ser beneficiada com o resultado desses Depende do contrato com a Biolab. Então, ele já chutou a bola para frente, hein? Por que não? Okay. Então, né? Tá certo. Bom, muito bem. Professora Maria Inês, então quando a gente vai chegando aqui nesse horário, aqui, né, 19h28, né? 8 minutos. Então, vai fazer, né, professora Maria Inês? É que eu vou pedir para que todos os presentes aqui, mais uma vez, né, possam fazer aqui, então, a abertura das câmaras, mais uma vez, né? E para a gente fazer o encerramento. Mas, como diz a nossa tradição, né, eu vou pedir para que o nosso presidente emérito, professor Lauro Domingos Moreto, faça palavras finais, depois o nosso presidente Cássio Alves Souza Lima Filho. Professor Lauro, com você a palavra. Então, mais uma vez, agradecer ao Kleber pela colaboração. Foi superior à expectativa que a gente tinha em relação ao tema que ele nos apresentou. Tem um espaço enorme para a gente trabalhar nesse campo. Mas eu queria aproveitar agora para informar que a nossa próxima reunião, que estava marcada para o dia 19, foi adiada, aquela do horário das 18 horas, foi adiada, foi transferida para o mês de maio, porque nós teremos no dia 19 e 20, nós teremos aquela jornada Brasil-Espanha de farmacêuticos sem fronteiras. E nós vamos discutir o farmacêutico como agente de cooperação internacional e vulnerabilidade social. É um projeto extremamente importante que contou com uma participação muito especial da Raquel Moreira, do Henry Suzuki e o nosso pessoal de Farmacêuticos Sem Fronteira da Espanha, na pessoa que a gente vai declinar aqui, que é do nosso professor Rabasco, que é o presidente da entidade na Espanha, e de outros inúmeros gente convidadas para esse projeto. Nós gostaríamos, então, de convidar a todos que entrem no site da academia e se inscrevam nesse projeto. Um projeto hiper lindo, sensacional, muito difícil, muito complexo. Nós vamos ter a oportunidade de ter pelo menos umas 20 pessoas falando da importância e da relevância, né, do farmacêutico como um agente para esses problemas da vulnerabilidade social. De minha parte, então, mais uma vez, obrigado a Maria Inês, obrigado ao Kleber, e aqui é importante novamente falar da participação dos nossos membros mantenedores, que são aqueles que custeiam
e ajudam a custear as atividades da academia. Eu não tenho toda a relação aqui de 12 membros mantenedores que colaboram com recursos financeiros para nós realizarmos essas palestras. E aqui, então, novamente agradecer a eles que colaboram conosco. De minha parte, muito obrigado. E agora acho que devolvemos a palavra ao Henry e ao Acácio. Ao Acácio diretamente. Professor Acácio Souza Lima Filho, por favor. Obrigado, Henry. Obrigado a todos pela presença. Kleber, obrigado pela excelente apresentação. E, mais uma vez, eu reforço o nosso convite para ingresso na academia. Esperamos a sua documentação em breve, tá bom? Muito obrigado a todos. Henry? Perfeito, então. Então, com as palavras finais aqui do Acácio, a gente vai encerrando a nossa reunião. Vou pedir só mais uma salva de palmas para o professor Kleber, quem agradecemos aqui uma vez mais em nome da nossa Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil. E como o professor Lauro já falou, temos um encontro marcado na semana que vem. Então, vamos encerrar aqui a nossa gravação. Boa noite.